Precisamos hoje andar, vivermos nesse princípio. Quantos de nós hoje ainda vivemos uma vida de sequidão, de escassez, uma vida mórbida, uma vida sem significado, né? E você tem tudo disponível para você, tudo está disponível para nós. Parece que nesses dias nós temos massificado, falado domingo após domingo, né, sobre fé, sobre você crer, sobre você pedir, mas o nosso propósito com isso é para levar você a compreender que nós servimos um Deus inesgotável, um Deus que é maior do que tudo aquilo que você pode imaginar, é um Deus que é tudo que nós precisamos, é um Deus que está disponível para nós em todo momento. E mais poderoso do que isso, eu gostaria de ler com você um texto, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Esse texto vai falar a respeito de Cristo. Cristo. Como Cristo está, como Cristo se encontra. E depois eu vou ler um outro que vai complementar a verdade que eu quero ministrar para você hoje. Hebreus 1:3 diz: Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, Ele é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha que poderoso. Sobre as mãos de Jesus estão sustentadas todas as coisas estão sustentadas pela palavra dele. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois dele ter morrido no nosso lugar, nos purificado, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus é alguém que é incomparável. Eu lembro um amigo meu dizendo uma vez, teve uma experiência de ver um anjo, e ele ficou vislumbrado diante do anjo, porque tinha uma tamanha beleza, formosura, resplendor, luz, né, a ponto dele ficar assim, empolgado. E aí a Bíblia está dizendo aqui que Cristo é superior aos anjos, e ele herdou mais excelente nome do que eles. Se esse camarada ficou encantado com um anjo, imagine quando nós tivermos a oportunidade, irmãos, de vermos Cristo na sua glória. Se hoje, só de nós percebermos no nosso espírito o que Cristo é, o que Cristo fez, nós já ficamos impressionados, de queixo caído, e jamais poderemos conhecê-lo por completo, né, e usufruir de tudo aquilo que ele é, porque a Bíblia diz que ele é eterno. A vida eterna, justamente isso, é nós conhecermos a Cristo de tempos em tempos. Todos os dias você pode conhecer algo mais de Cristo. Por isso que você não pode dizer que já sabe tudo de Cristo, porque todos os dias você pode desfrutar de algo novo dele. Quem está me entendendo, diga aleluia. O outro texto que eu gostaria de ler é Efésios 2:4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Esse Jesus, que a Bíblia diz aqui que ele purificou os nossos pecados e assentou à direita de Deus, ele nos deu agora um livre acesso ao Senhor. Olha que texto poderoso. Eu gosto muito desse texto, você já deve ter percebido que eu falo muito dele, porque isso aqui na verdade é a situação que nós estávamos e a situação que nós nos encontramos hoje. Olha o que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, a Bíblia não fala que ele é rico em justiça, não fala que ele é rico em juízo, mas fala que ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos,
Ou seja, a situação que nós estávamos era mortos nos delitos, mortos nos pecados. O que é que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, não entendi nada. Deixa eu te falar. Aquele primeiro texto fala a respeito da grandeza de Cristo, do que Cristo é, do poder e autoridade que Ele tem sobre tudo, sobre os anjos, sobre potestades. Mas a Bíblia fala que Ele nos purificou dos pecados e Ele assentou à direita de Deus. Mas está dizendo aqui nesse texto que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas o Senhor nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos juntos com Ele. Mas não só isso, a Bíblia diz que hoje Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Assim como Cristo tem autoridade, você e eu temos também. Assim como Cristo pode resplandecer luz, nós também por meio dele podemos. Assim como Cristo pode liberar vida em meio a um ambiente de morte, nós podemos também em nome de Jesus. Esse Deus, esse Jesus que é totalmente amável, cheio de beleza, que nós estávamos cantando aqui pouco tempo atrás, que Ele é lindo, lindo, lindo és. Quando nós declaramos isso, nós estamos engrandecendo, reconhecendo que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que você está nele e diante dele. Ou seja, o amor dele pode encher você, a vida dele pode encher você diariamente, porque você está nele. Quantos, eu já falei aqui no início, quantos irmãos têm o coração muitas vezes preocupado, partido, às vezes clamando por uma palavra: pastor, eu preciso de uma palavra, porque eu estou com medo de tudo isso que tem acontecido. Mas eu acredito que a palavra de Deus para você hoje, meu querido, não é para você fazer alguma coisa, e sim para você ver o que Cristo já fez por você na cruz. Porque quando você compreende o que Cristo fez, e você desfruta do que Ele fez, você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu queria mostrar para você, e vermos aqui juntos, o tamanho amor de Deus por nós, e o quanto Ele nos libertou por meio da sua graça. Nós podemos hoje reinar em vida, por meio daquilo que Cristo fez. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito conhecido esse texto, é ou não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa? É a verdade do Evangelho. Cristo é a verdade para nós. E hoje eu queria mostrar para você que Ele é essa fonte inesgotável, de suprimento, provisão, misericórdia, amor. Ele é a fonte. Ele é a fonte que jorra eternamente. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que Ele é uma fonte de amor e favor. Diga comigo: Jesus é uma fonte de amor e favor. Amor e favor. A verdade que nós precisamos hoje, irmãos, para sermos livres, que o texto ali fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós precisamos conhecer para ser livres de todo medo, de toda ansiedade, é a verdade do amor e do favor de Deus por nós.
esse favor imerecido que foi liberado por meio de Cristo, é o que nós precisamos descobrir hoje. Precisamos perceber o quanto Ele nos ama e o quanto Ele se importa conosco. Não pense que você já conheceu tudo de Cristo. Volta a falar isso. Não pense que você já esgotou Cristo, ou que você já desfrutou de tudo, ou que você já ouviu de tudo que Cristo pode fazer você ouvir. Não pense, porque Ele é inesgotável, e a cada dia nós podemos conhecer mais dEle. Lá em João 17:3, não sei se vai conseguir me acompanhar aí, João 17:3, olha só o que diz: e a vida eterna é esta. Muitas pessoas falam: pastor, o que é a vida eterna? O texto está dizendo: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João está dizendo o seguinte: quando você conhece a Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou, você tem a vida eterna. Essa é a vida eterna, porque Cristo é eterno, Deus é eterno, e quando você desfruta dEle, você vai desfrutar eternamente. Ele é inesgotável. Por isso que lá em Oséias 6:3, eu gosto desse texto também, porque Oséias está lá no Antigo Testamento, e ele percebeu que Deus era inesgotável, que Deus era uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha o que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em outras palavras, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Para sempre você vai fazer isso. Eternamente você vai conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Quem está me entendendo, diga aleluia. Porque Ele é inesgotável. Todos os dias, se todos os segundos você tiver a oportunidade de conhecer algo de Cristo, você vai viver ainda a eternidade, tendo o privilégio de não esgotá-lo. Você nunca vai conhecer tudo de Deus, porque Ele é muito grande e inesgotável. Então eu te pergunto, no meio de tantas dores, de tantas tribulações, você acha que Deus não está querendo fazer algo na sua vida? Deus quer sim. Deus quer liberar grandes coisas sobre a sua vida. Todos nós já escutamos que Deus quer nos curar, que Deus quer o nosso bem, que Deus quer que você realize os seus sonhos, os seus planos. Deus quer te dar uma vida abundante, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer transformar coisas que você não vê em coisas que você vê. Mas muitas vezes a consciência que há dentro de nós, pecaminosa, não nos deixa perceber o que Deus tem para nós, ou receber o que Deus tem para nós. Então, o que nós precisamos hoje é de andar por fé e não pela árvore do conhecimento. Você não pode andar só pelo que você vê, você tem que andar pelo que você crê. Se você relaciona-se com Deus apenas com base no que você consegue enxergar, você limita a Deus. Mas se você anda por fé, você consegue então desfrutar daquilo que Ele tem para você. Você tem o direito hoje, meu irmão, de ser curado. Você tem o direito legal de ser suprido, porque na cruz do Calvário Ele já carregou sobre si toda maldição, toda falta de provisão, toda falta de suprimento, e Ele nos deu abundância de vida. João 1,17. Eita, hoje eu só estou pregando o que eu gosto de falar. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Preste atenção, a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Preste atenção, a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram por meio do Filho Jesus. Vou repetir, você não entendeu isso.
A lei foi dada por um servo, Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, para alcançar você, para derramar sobre você a verdade, de que Ele é superior à lei que Moisés veio trazer. Você hoje pode andar por essa verdade, e é essa verdade que vai libertar você, que vai te libertar do medo, que vai te libertar da acusação, que vai te libertar do peso. É a verdade de Cristo. Cristo é que vai te libertar. A lei pode ser justa, mas não justifica ninguém. A lei pode ser verdadeira, mas não é a verdade que liberta. Quando Jesus está falando sobre conhecer a verdade, ela te libertará, é interessante que ele estava falando para judeus que conheciam a lei, preste atenção, judeus que conheciam a lei desde os 5 anos de idade. Eles chamam de Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conhecem de cor, todos esses 5 livros eles sabem de cor, até os 5 anos de idade, a maioria dos judeus já sabe. Isso é extraordinário, porque às vezes você não consegue decorar nem um versículo, né? Mas eles já fazem isso, porque eles levam muito a sério a lei, muito a sério. É o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, desde os 5 anos de idade, todo judeu conhece bem a lei. Mas o que é que Jesus está falando? Se conheceres a verdade vos libertará. Mas aí algum judeu podia falar: mas eu já conheço a lei, de cor e salteado, eu já sei da lei, eu já sei de tudo que fala lá. Mas Jesus não estava falando da lei, Jesus estava falando da graça, que era Ele mesmo. Ele é a verdade que pode transformar as nossas vidas. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Interessante que no primeiro milagre da lei, quando acontece ali, você vê Moisés transformando água do Nilo em sangue. Mas isso resulta em morte, condenação, peso. Mas o primeiro milagre da graça, o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. E Ele transformou água em vinho. Algo que era parado, algo que não tinha vida, Ele transformou em alegria, Ele transformou em vida. Porque a graça é muito mais excelente do que a lei, muito mais além do que a lei. Eu vou te dar um exemplo para que você entenda melhor isso daqui. Cristo é inesgotável. Suponhamos que você amanhã vai conferir lá a sua conta, ver se caiu algum dinheiro, por um milagre, e você olha e tem lá R$1 milhão. Diga aleluia. 1 milhão. Eu acho que você ia ficar até com medo de gastar, porque como alguém que é justo, honesto, você fica preocupado: eu não trabalhei por isso daqui, alguém errou, e provavelmente você ia procurar o gerente do seu banco, falar: caiu um dinheiro aqui, eu vou falar, eu estou precisando demais, se quiser deixar quietinho lá, tudo bem, mas eu não posso usar isso aqui, que eu não sei se é meu, mas caiu 1 milhão na minha conta, meu amigo. Você tem como ver quem mandou, como é que foi isso, se é meu mesmo, se teve algum erro de transferência? Aí o gerente vai lá, faz as ligações dele, liga para a pessoa que fez o depósito, e a pessoa que fez o depósito fala: não precisa falar para ele quem foi, só fala para ele usufruir, eu dei para ele, eu decidi dar isso tudo para ele. O que acontece? Você agora pode usufruir de uma forma sem peso, sem condenação, sem esconder, porque você sabe que aquilo ali foi um presente. Mas deixa eu te falar, se 1 milhão você acha muito e você falou: uau, que maravilha, 1 milhão na minha conta, jamais isso vai acontecer.
Mas e se eu te falar que tem algo muito mais poderoso do que 1 milhão na sua conta disponível para você todos os dias? Cristo é uma fonte inesgotável para você. Você pode usufruir dele todos os dias da sua vida. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque essa verdade que Ele quer que você conheça hoje é uma graça totalmente pura, que vai libertá-lo de todos os fantasmas que rodam a sua mente, todos os pensamentos malignos, e a sua vida nesses dias jamais será a mesma. Ele quer levar você a desfrutar do melhor dele. Na lei, Deus falou que a maldição estaria ou visitaria até a terceira e quarta geração. Na graça Ele fala: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na lei o Senhor fala que lembra dos pecados, mas na graça Ele diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Decida hoje viver inteiramente por essa fonte. Não misture a graça com a lei. Não coloque vinho novo em odres velhos. A graça é muito excelente para ser colocado no odre da lei. Quando você coloca um vinho novo num odre velho, não sei se você sabe o que é um odre, mas era um recipiente de couro. E eles faziam aquele recipiente, e normalmente o couro ali ainda sem secar totalmente, você colocava o vinho novo. Como o vinho fermenta, ou ferventa, né? Ele vai então inchando. Mas quando o odre é novo, o odre aguenta, não estoura. Mas se você pega um vinho novo e coloca num odre velho, que já teve esse processo de esticamento, o que vai acontecer? O vinho vai ferventar e o odre vai romper e vai se perder todo o vinho. Talvez você nunca entendeu essa passagem, mas é isso. Então o que eu quero te dizer é: você não pode nem comparar a graça com a lei, porque a graça é o vinho novo. Vinho novo. Então não se coloca vinho novo em odres velhos. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Cristo é uma fonte inesgotável de amor e favor. Quando você conhece Ele, você conhece a verdade, e essa verdade vai te libertar. Segunda coisa, nós precisamos hoje refletir a imagem real que existe na fonte. Eu não sei se você já viu, com certeza, quando você está ali na beira de um riacho, eu já tentei fazer isso, às vezes não tinha espelho, e aí você fica tentando arrumar o cabelo, tentando se visualizar naquele reflexo, para se ajeitar, para se visualizar. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje, quando você olha para a fonte que é Cristo, não busque ver você, busque ver Cristo naquela imagem. Não busque as suas falhas, aquilo que você é bom, nem aquilo que você é excelente. Busque ver Cristo ali. Quando você procura ver a imagem de Cristo, você é aperfeiçoado. Lá em 1 João 4, versículo 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Vou te resumir o que está falando o texto aqui. O amor é aperfeiçoado em você compreender que como Cristo é, você é nesse mundo. Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Por que diz que no dia do juízo nós podemos manter confiança? Porque nós estamos confiantes na imagem que nós estamos vendo, que é Cristo. Você não está confiado no que você é, você não está confiado no que você fez, você não vai chegar lá confiado no que você praticou, você vai chegar confiado naquilo que você viu resplandecer na fonte. Já seria bom demais se nós falássemos aqui que nós somos tal qual Jesus foi ali no tempo que Ele viveu, mas a Bíblia está dizendo que tal qual Ele é hoje, nós somos nesse mundo.
Se Cristo é vencedor, nós somos também. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque se Cristo venceu, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos juntos nele. Em Cristo nós podemos todas as coisas, irmãos. Então nós estamos assentados à destra de Deus. Se Ele está coroado com glória e honra, com autoridade que foi dada no céu e na terra, acima de todo principado, potestade, reino, acima de todo nome que existe no céu, na terra, debaixo da terra, agora e no mundo vindouro, Ele é o vencedor sobre toda e qualquer crise que existe ou venha a existir no mundo. Você concorda com isso? Se Cristo tem poder sobre todas as coisas, Ele tem poder sobre tudo que vai vir, tudo que pode acontecer. A palavra de Deus está dizendo que tal qual Ele é, nós somos agora nesse mundo. Será que o Senhor está cheio de doença? Será que o Senhor está cheio de vírus, cheio de pânico, de pobreza, morte, ansiedade, depressão? Não. Será que Ele tem todo o domínio, poder, saúde, cura disponível sobre a vida dele? Sim, tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quanto mais você contempla, quanto mais você olha para Cristo, quanto mais você olha para a fonte, mais você se torna parecido com Ele. Você se torna a sua própria imagem. Você se torna a semelhança de Cristo. Preste atenção, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus lá no Éden. Mas o homem caiu, o homem perdeu essa imagem. Mas hoje, quando você olha para a fonte, você não vê mais a sua imagem pecadora, você não vê mais a pessoa ali que você é, você vê o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para Ele, você se torna tal qual Ele é, vencedor, fortalecido, né? Valente, curado, transformado. Então, se você quer viver essa realidade do que Cristo é hoje, e caminhar em vitória no meio da crise, no meio da batalha, você precisa olhar para Cristo. E é o Espírito Santo que transforma você quando você contempla Ele. O Espírito Santo vai te transformando de glória em glória, como a Bíblia está dizendo, de tempos em tempos. Por quê? Porque essa transformação, ela é genuína, ela vem do alto. O que você pensa que aconteceu ali com Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, acima das ondas? O que aconteceu ali é que ele se tornou como Jesus. Ele olhou para Jesus e ele se tornou como Jesus e conseguiu andar sobre as águas como Jesus estava conseguindo. Mas quando ele olhou para o lado, para os ventos, para a tempestade, para tudo que tinha ali, ele começou então a afundar. Mas quando ele voltou o seu olhar para Cristo, o Espírito Santo fez ele ser como Cristo era. Por isso que o diabo hoje quer que você foque só em você mesmo, e que você vire para si mesmo e olhe para si, para os seus sentimentos, para os seus erros, e leve você a perceber que você não é protegido, que você não é guardado, que há brechas na sua vida. Ele quer que você esteja condenado e culpado, porque quando ele faz isso, a fé não pode funcionar na sua vida. Como que alguém pode crer? Como que a fé vai funcionar se você está debaixo de condenação? Como que alguém vai ter fé para pedir se ele acha que ele não é nem digno de falar com Deus? Que a boca dele está suja? Quem vai fazer isso? Então o Espírito Santo, ele vai te mostrando Cristo. E o Senhor, Ele falou que quando o Espírito Santo viesse, Ele o glorificaria. Não é glorificar a mim e a você, Ele glorificaria Cristo. Então nós precisamos esquecer de nós. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. É o que Ele veio fazer por nós aqui.
Então, quando você compreende isso, meu irmão, você pode perceber as verdades que Deus tem para você. A verdade que vai te libertar é a fonte inesgotável que é Cristo. Amém? Você crê nisso? Terceira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa decidir receber da fonte. Então, além de olhar para a fonte e ver Cristo lá e querer ser como Cristo é, né, e ser parecido com Cristo, quando você olha, o Espírito vai transformando você tal qual Ele é. Você precisa decidir hoje receber da fonte. Esses são dias de receber. Esses são dias de você usufruir de algo poderoso da parte de Deus. Eu sei que às vezes a gente acha que está esgotando Deus, né? Eu já pedi demais. Eu já usufruí demais, Deus já fez demais na minha vida, eu não vou ousar pedir mais. Quem faz isso acha que está honrando a Deus, mas está desonrando. Quem fala assim, Deus já me deu muito, eu não preciso de mais nada, você desonra a Deus quando você faz isso, porque Deus, Ele quer dar, Ele quer que você receba. Com relação aos homens, é melhor você estar na condição de dar do que receber, a Bíblia faz isso. Mas com relação a Jesus, é melhor receber do que dar. É melhor você receber dele do que oferecer algo para ele. Consegue entender isso? Deixa eu te explicar melhor. Marta e Maria vão nos explicar isso daqui. Marta e Maria eram duas irmãs. Jesus chegou na casa delas. Marta estava ocupada, preocupada com o que ia fazer para Jesus, como que ia agradar Jesus, ocupada demais. Mas Maria sentou aos pés de Jesus e ficou observando, contemplando ele, para receber, na posição de quem recebe. Talvez você olhe, nossa, que pessoa mal educada. Enquanto a outra está lá fazendo pãozinho de queijo, a outra está lá sentada, folgada, só ouvindo. E foi isso que Marta reclamou. Virou para Jesus e falou: Jesus, o Senhor não se importa que eu esteja aqui servindo sozinho e essa preguiçosa esteja aí aos teus pés? Jesus fala o quê? Oh, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Em outras palavras, quieta, minha filha, eu não preciso de muita coisa não, eu vim aqui para dar, eu vim aqui para abençoar, eu vim aqui para oferecer, você não precisa fazer muita coisa para mim não. No poço de Samaria, Jesus estava cansado, com fome. Ele mandou os discípulos irem comprar o pão, não sei se você lembra disso, e foram todos. De repente chega uma mulher samaritana na beira do poço, e aí Jesus começa a falar com aquela mulher, começa a liberar a palavra sobre ela, e depois você percebe que quando os discípulos voltam, lá em João 4,13, Jesus afirma para ela, né? Quem beber desta água aqui do poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, é uma fonte inesgotável. Depois ela fala: cadê essa água? E Jesus fala: eu sou a água que pode jorrar dentro de você para a vida eterna. Eu sou a fonte inesgotável que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou o que você precisa. Depois os discípulos chegam e falam: mestre, está aqui o pão, eu sei que o senhor está faminto. Ele falou o quê? Eu já estou alimentado, eu estou cheio já. Por quê? Alguém recebeu dele. Você acha que quando você recebe de Cristo, você está tirando dele, mas na verdade você está alimentando a ele, porque ele tem prazer em abençoar você, ele tem prazer em liberar sobre a sua vida coisas grandiosas, ele tem prazer em derramar sobre a sua vida, em realizar um sonho, em realizar um desejo, em realizar um pedido. Então quando você pede para o Senhor, ao invés de desonrá-lo, você honra. Jamais pense que você pediu demais para Deus, jamais pense que você está
fazendo Deus perder tempo. Não, quando você pede para o Senhor, você está o alimentando. Amém, irmãos? Você está o alimentando e o satisfazendo. O salmista, lá no Salmo 116, versículo 12, ele faz uma pergunta. Salmo 116, versículo 12, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Em outras palavras, o que eu vou dar para o Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por mim? Todas as coisas boas que Ele já me deu. O que eu vou dar para o Senhor? O que eu vou dar para Ele? Aí ele responde, ele mesmo fala: tomarei. Ué, tomarei? Está tomando mais? Está bebendo mais? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome, o nome do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte: de que jeito que eu posso agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem me dado? Tomando mais e mais dEle. A forma como você agrada a Deus, agradece a Deus e honra a Deus, é pegando mais dEle. Quanto mais você usufrui dEle, mais você honra, mais você engrandece o nome dEle, mais você louva, mais você reconhece. Por isso que eu estou te dizendo, Ele é inesgotável. Você tem mais do que 1 milhão disponível para você. Você tem uma fonte que é inesgotável para tudo que você precisa, muito além do que o dinheiro pode comprar. Cristo pode todas as coisas. O dinheiro pode comprar um colchão de 10 mil reais, mas não pode te dar sono e tranquilidade e paz para você dormir nele. O dinheiro pode te dar uma casa maravilhosa, com piscina, com que mais? Churrasqueira para você assar carne, picanha, das melhores que você quiser, mas não pode te dar amigos de verdade para comer churrasco junto com você. Ontem estava na célula de jovens que estou liderando agora, que é a célula ali da Pamela, e interessante ali os irmãos, né, fizeram um quebra-gelo, e era para você anotar os sonhos, e eu coloquei um sonho lá. O meu sonho que eu vi lá, que é um dos talvez mais importantes, que era 4, um deles é de estar cercado de pessoas, discípulos que são leais, que estejam junto comigo de fato, que estão com o mesmo coração, que estão ali no mesmo propósito, no mesmo desejo. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor já deu todos esses, eu creio que o Senhor já liberou cada discípulo desse, porque com esses discípulos, com homens, mulheres de verdade, que têm um coração no Senhor, nós vamos muito longe. As células vão avançar, vão se multiplicar, a igreja vai avançar, nós vamos ganhar muitas pessoas, mas o que nós precisamos é de pessoas que estejam de fato conosco. Quando você clama pelo Senhor, Ele pode te dar qualquer coisa que você pedir. Quem crê nisso, diga aleluia. Então o salmista está dizendo, a maneira como você honra ao Senhor e engrandece o nome dEle é tomando mais e mais de Jesus. Amém? Ele ama isso. Quando você toma dEle, você o alimenta, você o fortalece. E por último, a nossa grande fé, ela pode ser retirada da fonte, que é Cristo. Todas as coisas, as promessas de Deus no Novo Testamento é para o justo, para o justo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Preste atenção, já estou encerrando. Sei que eu já passei 5 minutos, me dá mais 5. Então, o problema de dependermos de nós para vencermos as batalhas é que perdemos a fé muito fácil, porque não somos capazes de cumprir todas as exigências que nós consideramos. Uma das expressões que Jesus mais usa nos evangelhos é falando sobre a fé. E ele fala, ó homens de pequena fé. Ele não diz, ó homens de pequeno jejum, ó homens de pequena obediência. Não, ele fala, ó homens de pequena fé. Porque a fé é que pode mover montanhas.
A fé é que pode ser um diferencial na vida das pessoas. A fé que pode ser um diferencial na sua vida. Quando você entender o que Ele quer dizer a você todos os dias, você vai perceber que a fé, até a fé é tirada dele. O Senhor não está aqui dando uma bronca nos discípulos: oh, seus bandos de pouca fé. Não, o que Ele está dizendo é o seguinte: eu sou uma fonte inesgotável, vocês podem tirar tudo de mim, por que vocês não creem ainda? Ele está dizendo, em outras palavras: vocês já viram 5 pães, 2 peixinhos alimentar uma multidão de mais de 5.000? Vocês nunca viram isso, não perceberam ainda? Ele é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Jesus veio para servir. Tudo que Ele é e tem é para servir você. Muitas vezes você não entende isso, e às vezes não consegue usufruir dessa fé extraordinária, porque não consegue entender o poder que há ainda no Deus que você serve. Por que não temos fé muitas vezes? Porque não percebemos o tamanho da fonte que nós servimos. Por que achamos que algumas situações não são suficientes, que a nossa fé não enxerga, não consegue alcançar? Porque você não está dando o poder devido para o Deus que você serve. Quando você reconhece que Ele é uma fonte inesgotável, meu irmão, você vai ter fé para tudo na face dessa terra. Pastor, mas qual que é o segredo para uma grande fé? É você entender. Não vou contar agora não, vou te dar 2 exemplos. Teve 2 momentos no Novo Testamento que o Senhor enalteceu a fé. 2 pessoas. E Ele falou: nunca, jamais encontrei fé como a desse. 2 pessoas. Um foi o centurião romano e outro foi a mulher Ciro-fenícia. Ambos não eram judeus, não eram do povo de Deus, não conheciam a lei. E aí, não sei se você lembra da história, mas eu quero falar para você. O centurião romano chegou e falou: Senhor, tem um servo meu que está para morrer, Senhor, faz um milagre. Ou era o filho, não lembro agora na história. E aí Jesus falou: onde é que eu vou lá? Ele falou: não, eu sou sujeito às autoridades. Eu mando um servo meu, ele vai e vem a hora que eu mandar. Não precisa o senhor ir lá na minha casa, basta o senhor liberar uma palavra. Você não precisa perder, em outras palavras, você não precisa gastar muito tempo comigo não. Só libera a palavra, só fala. Jesus declarou: jamais vi fé como a desse homem. Que ele creu no poder da palavra, ele creu na verdade, ele creu na fonte inesgotável. A outra mulher, a que eu te falei que ele engrandece a fé, a Ciro-fenícia. Essa mulher foi humilhada, talvez a mais humilhada em toda a Bíblia. Ela chega diante de Jesus gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, eu padeço de fome, eu e minha filha, tem misericórdia, minha filha é endemoniada, libera, cura minha filha, Senhor. E Jesus continua andando, e ela gritando: Senhor, tem misericórdia, cura minha filha, liberta minha filha. E Jesus continua andando: Jesus, tem misericórdia. E os discípulos ficam assim, constrangidos. Ele fala: mestre, despede ela, ouve o que ela está querendo, vê aí. E Jesus vira para ela e fala: sim, o que você está querendo? Ela fala: libera, faz um milagre ali na vida da minha filha. Jesus falou: eu não vim para os cachorrinhos, para os cachorros, chamou ela de cachorro, eu vim para os filhos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não faz parte da aliança. Eu vim liberar sobre aqueles que são judeus, você não é, eu não posso fazer isso para você. Alguém ouvindo isso talvez poderia ficar chateado com Jesus. Quem que Jesus está pensando que é para falar comigo assim? Quem que Jesus está achando que é para me chamar de cachorro? Me tratar desse jeito? Porque o nosso ego é grande, né? Muitas vezes a gente não quer que as pessoas nos desprezem, ou nos difamem, ou
ou não valorize a nós. Mas aquela mulher foi totalmente desvalorizada. E a Bíblia diz que ela se prostrou e falou: sim, eu sei que eu sou um cachorrinho, mas um cachorrinho ele pode se encher com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela disse o quê? Eu não preciso do pão inteiro não, Jesus. Não estou pedindo pão, eu só estou pedindo uma migalha. Uma migalha que o Senhor lançar sobre a vida da minha filha, ela vai ser liberta. Eu só preciso de uma migalha. Eu não preciso do pão do filho. Eu me satisfaço com a migalha. Mas liberta minha filha. Aí Jesus fala: não vi tamanha fé em toda Israel. O que essas pessoas têm em comum? O que elas têm em comum é que elas entenderam que Jesus era uma fonte inesgotável de poder. Falou: vai, tua filha está liberta. Vai, teu servo está curado, teu filho está curado. E hoje nós somos filhos, nós temos direito ao pão da mesa. Se a migalha que aquela mulher clamou foi o suficiente para libertar a filha dela, imagine o pão inteiro, meu irmão. Você não é um cachorrinho, você é filho, filho da fé. E quando você se achegar diante desse Deus poderoso, Ele vai ter um banquete, uma mesa inteira para você. E a mesa, o alimento dessa mesa é Ele mesmo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim vai ter vida eterna. Veja só que poderoso. Não existe condenação para mim e para você. Não existe mais peso. Lá em Romanos 8:1 diz: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você pode se achegar a essa fonte inesgotável. Se achegue diante dele. Pare de olhar o seu reflexo na fonte. Olhe para ele, olhe para a fonte. Olhe para Cristo. Para de querer achar que você é bom o suficiente. Se humilhe como essa mulher sirofenícia e reconheça o tamanho da fonte que você serve. Oh, meu irmão, creia que Ele é uma fonte inesgotável de amor e de favor, que Ele não seca jamais, jamais essa fonte vai se secar. Fique de pé no seu lugar. Tinha mais um ponto para falar, vou dar uma resumida aqui, fazer a conclusão. Quando Jesus, que é essa fonte, viveu aqui na terra, lá em Mateus 8:20, ele fala algo, Mateus 8:20, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos. Ou seja, as raposas e as aves têm o lugar de morada, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Guarde bem esse texto. O Filho do Homem não tem onde reclinar. Essa palavra reclinar aqui é clino no original. Clino. Não tem onde repousar. O Filho de Deus não tem onde descansar a cabeça. Não tem um travesseiro para pôr a cabeça. Mas aí, lá na cruz do Calvário, quando Jesus está prestes a morrer, tão poderoso, Dadinho leu aqui na hora da oferta, é o mesmo texto que eu quero ler. João 19:30. João 19:30. Eu vou encerrar aqui, prometo. Olha o que diz. Quando Jesus tomou o vinagre, que foi ali no momento último, ele disse: está consumado. Em outras palavras, está tudo pago, tudo disponível, tudo liberado. Você que está enfermo, cura está disponível sobre você. Você que está pobre, prosperidade está disponível para você. Está consumado. Agora olha o finalzinho. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Inclinando aqui é clino. Mesma palavra. Eita, corre! Descanso. Não corre. Jesus só descansou quando morreu
por você na cruz do Calvário. Jesus só encontrou descanso no pecado quando Ele veio cumprir. Quando Ele veio cumprir. Isso é poderosíssimo. Isso é muito forte, porque não sei se você consegue compreender a grandeza disso aqui que eu estou te dizendo. Jesus encontrou descanso ali, para que eu e você hoje pudéssemos viver no descanso. Sabe o que eu gosto? Que na cruz Jesus, estava falando isso na nossa célula ontem, falando com os irmãos lá, sabe qual foi o único momento que Jesus se separou de Deus? Jesus virou um momento e falou: Deus meu, por que me abandonaram? Em outras versões tem lá também um momento que ele fala: por que me desamparaste? E o irmão virou lá e falou: pois é, pastor, eu nunca tinha entendido isso aí. Por que Deus abandonou Jesus lá? Era a hora que ele mais precisava. Mas não é? A lógica assim, parece que Deus pegou muito bem, Deus deu um chute errado. Parece que Deus falhou, mas não. Quando Deus deixou Jesus sozinho, Ele estava declarando: se Cristo ficou só, você não vai ficar mais. Ele tomou todo o afastamento, todo o pecado, toda maldição, todo o mal, para que você e eu fôssemos aproximados dele. Ele foi desamparado na cruz, para que você hoje recebesse amparo. Ele foi abandonado, sofreu a dor da separação, para que eu e você fôssemos aproximados. A Bíblia diz que por meio de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Isso é muito forte, poderoso, porque quando Jesus morreu, Ele pegou na nossa mão imunda, suja, de pecado. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, pegando na nossa mão suja, e Ele com a sua mão 100% Deus também, puro, santo, pegou na mão limpa de Deus, e Ele fez o que é chamado de reconciliação. Por meio de Cristo nós recebemos reconciliação. Por isso que a Bíblia diz: o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. O único mediador, o único que pode pegar na mão de Deus e pegar na mão suja do homem é Cristo, porque Ele foi separado para que nós fôssemos aproximados. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu queria que por um instante você meditasse no que Ele é.